Olá, mais uma vez estamos de volta com basicamente encerrando ah, essa parte dos perfis comportamentais, que é muito importante você entender, é muito importante você não só entender, mas estudar cada perfil, estudar o seu perfil. Você que trabalha com RH, é muito importante que você estude o perfil comportamental de cada setor, porque isso vai trazer uma clareza muito grande. E nós falamos então, na última aula, sobre o perfil I, o influente, o auto-influente. E falamos que, na verdade, como se reconhece um influente, falam bastante, falamos que perguntam sempre quem, ao invés de como, enfim, falamos bastante sobre os perfis comportamentais de I, e vamos então, nesta hora, passar para o perfil S de estabilidade. Enfim, o nome diz tudo. Pessoas estáveis, pessoas que não gostam muito de mudanças, pessoas que são os chamados pés no chão. Então, como você pode reconhecê-los? Como eles falam? Primeiro que falam pouco. São pessoas estáveis e pessoas que analisam bastante o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Outra coisa, sempre que perguntam, eles perguntam como. Olha que coisa interessante. O I pergunta quem. Pessoas S, estáveis ou de estabilidade, elas perguntam como. Um outro ponto importante é escutam mais do que falam, ou seja, são pessoas que analisam o ambiente e escutam bem, são pessoas que possuem a escuta atenta bem ativada. Volume de voz um pouco mais tranquilo, são pessoas mais calmas, aparentemente, tá? Estamos falando de perfil comportamental. Não significa que o S ele não tem estresse. Geralmente o estresse do S, da pessoa que tem um perfil S, é o estresse para dentro. E quando explode, explode feio. Portanto, são perfis para você analisar as pessoas em sua volta, como eu disse, nas outras aulas, seus familiares, na empresa, nos negócios, se autoavaliar também, isso é muito importante, porque ao fazer isso, você vai saber como lidar com os problemas dentro da empresa, seja você RH ou não, lembrando que o GPS não é só para quem trabalha em RH, o GPS é para qualquer pessoa que deseja o autoconhecimento e trabalhar com os perfis comportamentais que porventura estejam em baixa, levantá-los, exercitá-los, e lá no final da nossa aula nós estaremos dando dicas de como fazer isso. Mas basicamente é você usar a mente pensante, pensar. Na última aula eu falei sobre a importância de usar a mente. Então você precisa usar a mente pensante. Mas enfim, como gerenciar seus altos S's? Você pode ajudá-los a aprender. Por exemplo, abertura a mudanças. A outra coisa, autoafirmação. Como fazer com que seus esforços sejam reconhecidos. Outra coisa, é importante que você trabalhe com eles fazendo perguntas. Se você é um perfil S, você mesmo pode começar a fazer perguntas para você constantemente. E na última aula, na penúltima aula, eu disse também isso. Como, quem, ou seja, perguntas que vão te levar a um nível de respostas mais profundas. E isso é muito bom, isso é muito importante. E por fim, vamos falar um pouco sobre o C de conformidade, certo? Nós falamos sobre o perfil D, perfil I e perfil S, e vamos então falar sobre o perfil C. Como você reconhece o C? Como eles falam? Eles perguntam por quê também. Eles escutam mais do que falam. Foco em tarefas e processos. Eles são ordenados. Eles são cautelosos com decisões. E geralmente são perfis mais voltados para trabalhar em escritórios, ambientes de bancos, ambientes de contabilidades, enfim. São pessoas que possuem um perfil
para trabalhar em ambientes mais fechados, diferentes do perfil D e do perfil I. E é importante você entender isso. Eu digo o seguinte, que as pessoas só valorizam o estudo do perfil comportamental o dia que precisar realmente deste autoconhecimento. Enquanto não se precisa, parece coisas supérfluas, mas não são. Acredita em mim, as empresas hoje estão investindo pesado no estudo da sua equipe com base em perfil comportamental, buscando resultados e a alta performance. Ou seja, como então gerenciar o seu alto C? Tolerância com conflitos. A partir de ajudas. De quem? De pessoas à sua volta. Repito, você que está estudando os perfis comportamentais para se autoconhecer, repito, faça a autopergunta. Aceitar as ideias dos outros, tolerância e resiliência, mas também habilidade para aprendizado com outras pessoas. E geralmente o perfil C são pessoas que estudam muito, leem muito. Não que os outros perfis não estudam ou não estudem. É importante que cada perfil ele busca fazer, desempenhar aquilo que ele se sente mais confortável, mais à vontade. Portanto, relembrando que não existe perfil melhor ou pior. O que existe sim são perfis que nós temos que trabalhar e levantá-los para que possamos ter um equilíbrio com os 4 perfis comportamentais do GPS. E isso é muito importante você entender. Bom, o que é então a avaliação com o GPS? A avaliação com o GPS é uma ferramenta disponível para que os profissionais façam avaliação individual ou de uma equipe de profissionais da empresa para mensurar resultados produtivos, expectativas e outros fatores importantes para o sucesso de uma organização. É muito bom falar disso aqui porque toda organização ela é construída, ela funciona com base em pessoas. E eu tenho assim dito nos treinamentos, em empresas e para indivíduos, é quase que impossível separar o indivíduo do profissional. As pessoas, quando são contratadas em uma empresa, por exemplo, os primeiros 2, 3 meses, elas camuflam, em sua maioria das vezes, quem realmente elas são. Mas com o passar do tempo, a liberdade com os colegas de trabalho, a liberdade com o gerente, com o supervisor, até mesmo com o diretor da empresa, faz com que as pessoas comecem a se soltarem. E é aí que esta mescla pessoal profissional acontece. Portanto, trabalhar com o GPS ajuda e em muito na organização, no desenvolvimento de qualquer pessoa como um indivíduo, claro, mas também como trabalho, como organização. É importante você se lembrar sempre deste princípio. E essa análise deve ser feita com base nos acordos que foram estabelecidos com os profissionais com relação ao seu desempenho no início do período considerado para a avaliação. Foi o que eu disse. Portanto, essa ferramenta, ela ajuda muito o contratado, mas também aquele que contrata no quesito equilíbrio. Ou seja, performance, ou seja, colocar o colaborador na função exata, mas também ajuda aquele que contrata, geralmente é o pessoal do RH, a avaliar bem o contratado. Destacar pontos importantes, pontos a serem melhorados. Isso é importante, você entender essa ferramenta, a importância, onde se encaixa dentro do perfil de avaliação dos colaboradores em qualquer empresa. Então, o alinhamento de expectativas é feito considerando as responsabilidades, funções, as metas de cada setor, as características culturais da empresa e o próprio potencial de cada um. Sabia que cada empresa possui a sua identidade? Cada empresa possui a sua característica.
Então, quando alguém é contratado para estar em uma empresa, essa pessoa, primeiro, é contratada para resolver problemas. A segunda coisa, é importante que o colaborador entenda que ele está ali para se encaixar dentro da visão da empresa e não para mudar a empresa no que diz respeito à sua visão. Acontece muito isso, em que pessoas são contratadas para somarem, mas na verdade elas querem mudar todo o processo, inclusive a cabeça dos diretores. E aí bate-se de frente e ó o conflito aí, e quem perde é o contratado. Portanto, esse conhecimento, esse autoconhecimento, o uso do GPS vai te livrar e muito de entrar em problemas que não são seus e pior, tentar resolver coisas que não são da sua ossada, mudar coisas que você não pode mudar, e é importante você entender isso e ser um colaborador que vai somar com a empresa e não tentar mudar a cabeça dos diretores. Essa é a dica muito importante para você. É claro, nós estamos sempre aprendendo, estamos no aprendizado constante. É um aprendizado a cada dia. Isso é importante, você estar aberto a mudanças e também a aprendizados. Além disso, a avaliação de desempenho deve ser orientada para o futuro, ou seja, deve se embasar em ações de desenvolvimento do potencial humano dentro de uma organização. Por isso que é importante o conhecimento dos 4 perfis. Eu disse perfil D, perfil I, perfil E e perfil C. Então esse autoconhecimento do perfil comportamental ajuda e em muito o RH e você também, que porventura não esteja trabalhando em RH. Essa ferramenta não é só para quem pertence ao RH. Essa ferramenta é para qualquer pessoa que deseja desenvolver o autoconhecimento e mais, saber entrar e sair em quaisquer lugares. Isso é importante. Já mencionei aqui nas outras aulas, relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os amigos, com a família como um todo, no trabalho. Eu disse e repito, pessoas são contratadas pelo seu perfil profissional e técnico, mas são demitidas por não ter inteligência emocional. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E nesse momento que o mundo vive, pós-pandemia, guerras, problemas, as pessoas vivem mais com medo do que com segurança. O índice de ansiedade hoje é altíssimo, porque as pessoas não vivem o hoje. Então, automaticamente, quando você trabalha com o perfil comportamental, quando você desenvolve os outros perfis que você tem, todo ser humano possui os 4 perfis. Como eu disse nas outras aulas, em algum momento você terá que desenvolver os outros perfis, C, E, I, D. Se o que é em destaque é o E, depois o C ou vice-versa, você vai ter que desenvolver o I, desenvolver o D. E para alguns é um trabalho muito complexo, complicado, porque eles estão habituados a funcionarem no automático. Então a função do GPS dentro do perfil comportamental é justamente tirar você do PA, do piloto automático, e levar você a raciocinar, a pensar, a fazer perguntas, a perguntas inteligentes, inclusive, levar você a questionar, a se auto-questionar. Por exemplo, por que as pessoas vivem uma vida ruim? Por que as pessoas se acostumam com a escassez, com a pobreza, com a doença, com a miséria? As pessoas estão tão envolvidas num processo de tóxico mental, mente tóxica. As pessoas estão tão envolvidas em uma vida ruim, em uma autossabotagem, que elas se acostumam e dizem, Deus quis assim.
Então é importante que você entenda que a riqueza, a pobreza, a decisão está em tuas mãos. Tem poder quem age, mas quem age de forma correta. Então, o estudo do perfil comportamental, do GPS, ajuda você e em muito a fazer perguntas e mais, a sair de uma vida medíocre. A palavra medíocre vem de média, mediano, igual. Então as pessoas geralmente são a média, mediocridade, medianas. Então é importante você sair da procrastinação, sair do ritmo hipnótico em que o subconsciente governa você com base em suas crenças e com base nos padrões que foram instalados em você. E você acha que a vida é aquilo, a vida é só isso. Portanto, é importante você entender isso, que o GPS ajuda você e em muito a entender e a ver e perceber que existe sim um oceano azul, que existe sim um céu de brigadeiros, como se diz na aviação, que você pode sim voar sem turbulência. Haverá turbulência sim, mas a turbulência elas acontecem quando o avião está em processo de decolagem ou no máximo 13, 14 mil pés. Existe um nível de voo que não tem turbulência, que é o nível dos foguetes. Então, dependendo do nível que você vive o tempo todo apanhando e levando pancadas e mais, se acostumou com esse estilo de vida e pior, diz que a vida é assim, Deus quis assim, ou seja, você já entrou numa autoestagnação. Mas existe sim um mundo que você pode viver sem turbulências, um mundo em que você pode desfrutar do melhor, que você pode viver suas guerras em paz. Como eu disse aqui em uma das nossas aulas, Winston Churchill, estadista britânico, ele dizia, a guerra vai em paz. Ou seja, é alguém que atingiu um patamar em sua mente em que nada pode roubar a sua paz. O apóstolo São Paulo disse isso. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a morte, nem a vida. Que padrão de vida é esse que o cara alcançou que nada mais o abalaria? Agora, tem gente que acha que isso é só para algumas poucas pessoas. Não! Isso é mentira. Isso é autossabotagem de você mesmo. É a dualidade. É você com o seu outro eu brigando entre vocês mesmos. Parece loucura, mas é verdade. Em uma das aulas eu citei isso aqui. Essa dualidade, essa briga interna entre o bem e o mal, riqueza e pobreza, saúde, doença, escassez, medos, insegurança, ansiedade, depressão, paz, alegria. Para quem que eu vou dar ouvidos? Essa é a pergunta. Porque lembre-se de uma coisa, não existem pensamentos neutros. Todos os pensamentos, eles se materializam. Lembre-se de uma coisa, antes de todo pensamento se materializar, ele entra numa conversa que eu chamo de conversa interna. Toda conversa externa, antes de ser uma conversa que se externou, primeiro ela começou como uma conversa interna. Então são 3 processos, conversa interna, conversa externa e por fim, depois que você verbaliza, ela se materializa, porque se tornou um padrão, se tornou uma crença limitante, se tornou um bloqueio mental. Portanto, você precisa literalmente trabalhar com esse processo do autoconhecimento para que você então entenda a importância do GPS, do perfil comportamental na sua vida, de novo, pessoal, familiar, com os amigos e, claro, no trabalho. Ok, pessoal? Na próxima aula, então, nós daremos continuidade sobre esse assunto tão importante para a sua vida pessoal, familiar e profissional. Até mais!